Estamos no estúdio da Zorro, no Empreende Brasil, evento aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e eu tenho a satisfação de receber o Clayton Pacheco. Que é presidente da ADVB. Vou usar minha colinha aqui na cara de pau. Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Mais fácil falar ADVB que a gente não se confunde. Clayton, muito prazer ter você aqui. Obrigado por parar um pouquinho do seu network e vir conversar com a gente aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Um prazer enorme poder dividir aqui conhecimento. Estava aqui ouvindo a entrevista anterior, já aprendi um pouco. Eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente trocar ideias. Isso é mais importante do que tudo. É isso aí. O podcast, o Inspire da Zorro, existe exatamente para isso, para a gente difundir conhecimento, né? E eu acho que o conhecimento que você traz, Clayton, ele é insubstituível, porque você está falando de vendas, né? E eu fico pensando aqui, talvez exista uma ou outra exceção, mas vendas são atividade motora, né, de qualquer negócio. Tá exagerada a minha visão ou estou no caminho certo? Não, é bem por aí, né? Porque se eu estou vendendo, eu tenho um problema bom, né? Estava ouvindo aqui o podcast anterior, o Marcelo estava falando de que venda sem lucro... Marcelo Roque falando que venda sem lucro é um problema. Realmente, ele tem toda a razão, mas não vender é um problema maior ainda, né? Uhum. Eu acho que buscar uma excelência em processos na área de vendas é fundamental para que a gente possa fazer os negócios crescerem. E por mais que a gente tenha convicção disso, ainda assim as áreas de vendas dentro das organizações não têm todo digamos assim, o privilégio, o protagonismo que deveriam. Ainda assim, o vendedor, em muitas ocasiões, ele é um patinho feio ainda dentro das organizações. Pois é, por que ele é o patinho feio? Eu não sei se o vendedor ele não tem o glamour, muitas vezes, que outras áreas têm. Talvez porque as pessoas, muitas vezes, sejam de diversas áreas e acabam caindo na área de vendas porque tem o jeito para vender. Porque o vendedor, a profissão é que escolhe o cara, né? Exatamente. E no passado, venda não tinha muita ciência, né? Era mais feeling, era o cara que tinha jeito para vendas. E hoje, venda tem muita ciência, né? Muita ciência por trás disso, e muita tecnologia, né? Sim. E hoje em dia não se faz mais uma área de marketing e vendas, independente do porte da organização, desde da barraquinha de cachorro-quente à mega corporação, tudo tem ciência e tem tecnologia envolvida. Quando eu comecei a trabalhar, nos anos 90, eu lembro que a equipe comercial, a gente olhava para o vendedor, pelo menos eu olhava, se esse cara tem algum talento aí, tal, uma capacidade que eu sentia que eu não tinha, né? Hoje eu sou um vendedor, minha vida é vender o tempo todo, porque eu tenho uma empresa, então é aquilo, você tem que vender a sua empresa, mas eu ainda me considero muito distante daquele perfil que eu via nos anos 90. Né? Isso me faz pensar que o perfil é que mudou, não necessariamente eu, o perfil mudou. Então a minha pergunta, dessa volta meio confusa, eu vou perguntar o seguinte: quem era esse vendedor estereotipado do passado, muito da coisa do talento, da capacidade de comunicação, de convencimento, e quem é o vendedor hoje? Olha, eu acho que talvez a principal mudança que houve foi na área de vendas, né? Porque antigamente o vendedor era um cara da lábia, né? Aquele que tinha isso que eu queria dizer. A boa conversa, que sabia conversar com o cliente, que tinha a argumentação para convencer o cliente a fazer uma compra, né? E que muitas vezes também não se preocupava em fazer uma boa venda que garantisse a próxima venda. Muitas vezes essa lábia acabava ajudando ele a fechar aquela venda, mas desajudava ele, não sei se existe essa palavra, mas agora existe, a fazer a próxima venda. Uhum. O que mudou é que o processo de vendas, hoje em dia, principalmente de quem vende venda complexa, né, ele mudou completamente. Né? Nós temos aí uma área de atração de leads, que é uma coisa que é uma vertical completamente específica dentro de uma organização. Aí o vendedor, antigamente, me parece que ele está ali dentro da área de conversão, né, que é o cara que transforma o lead dentro da organização num cliente, né? E nós temos o farmer, né? Aquele que fica depois, que tem muitos que chamam a área de customer success aí, para manter o cliente dentro da organização. Então me parece que
Os vendedores continuam existindo, mas eles estão hoje se especializando nessas 3 áreas, e que todas elas, como eu falei ainda há pouco, têm muita ciência e muita tecnologia Então envolvida. não é mais lábia, né? Não. Cleiton, não é mais uma questão de ter lábia, é uma questão de ter o quê? Olha, é uma questão de ter um pouco de lábia, porque ainda assim quebra gelo e poder conversar com o cliente, abrir, não ir direto no ponto, aproximar-se. Porque no final das contas não existem vendas entre CNPJs, né? Existem vendas entre pessoas. Né? É isso aí. Então, se eu não gostar de ti, eu não vou comprar de ti. Posso comprar da tua empresa, mas eu vou comprar de outra pessoa ou de outro canal. Mas se eu não gostar de ti, eu vou comprar de outra pessoa. Então, a lábia, ela continua sendo parte do processo. Mas um excelente produto que atenda a dor do cliente, certamente é uma comunicação bem feita para que o cliente entenda que a dor que ele está sentindo, ela se configura como solução no produto que você tem para vender. Num pós-venda bem feito, né, que tu tenha uma continuidade de comunicação com o cliente, continue bebendo na fonte daquilo que pode ser oportunidades de melhoria, porque muitas vezes o churn ele vem de uma maioria silenciosa que não reclama, que está aparentemente satisfeito com o produto, mas que daqui a pouco alguém vem com uma oferta um pouquinho melhor e ele churna e vai para outra empresa e tu, mas ele nunca reclamou. Então, tem muitas empresas que, além de não fazer pesquisa de satisfação, de não fazer pesquisa de acompanhamento com os clientes, acham que o silêncio do cliente é garantia de satisfação. É um bom sinal. Né? É um bom sinal. Pode não ser. E eu estava pensando aqui num clássico e básico do marketing, que é o Philip Kotler, né? A gente, quando vai estudar marketing, é o livrão que te acompanha um MBA inteiro, por exemplo. E não sei se ainda é assim, mas pelo menos quando eu fiz MBA era. Faz tempo. Eu fiz no início dos anos 2000, então... Eu também, por ali. Então era ainda o livrão, né, que, sei lá, 500 páginas e tal. E fala-se de negociação lá, né? E uma das barreiras que existem para quem vai vender é quando o consumidor ou o cliente é muito bem informado sobre o produto, né? Então, naquela época se falava de vendas muito complexas, tipo, se a Boeing vai vender um avião, né, para a American Airlines, é uma venda difícil, porque a American Airlines tem muita informação técnica sobre a Boeing e tal. Hoje todo mundo é American Airlines, né, porque antes de ir lá ele já estudou você, já estudou o concorrente e tudo. O vendedor hoje está se preparando adequadamente, porque ele também precisa chegar com informação. Ele está se preparando à altura do que o mercado exige? Nunca esteve se preparando à altura. Hoje, menos ainda, porque o estar à altura hoje é uma exigência gigantesca, né? Sim. Então, são tantas as áreas que a gente deve se preparar hoje em dia, que certamente, se a gente fosse ser 8 ou 80, a gente dizer que não está se preparando. Está, mas não suficientemente. Tá. Eu estava num evento essa semana ainda, e ainda comentei que talvez uma das principais necessidades do vendedor se preparar hoje é emocionalmente, né? Porque muitas vezes a gente não está emocionalmente preparado para enfrentar o não, né? A gente, por exemplo, vai pegar na área de tecnologia tem a figura do SDR, né? O cara vai ligar para 100 empresas e vai receber 98 nãos, né? Então, se a pessoa não estiver preparada emocionalmente para lidar com 98 nãos, ela vai, cada ligação que ela vai fazer, ela vai ficar mais fraca na ligação seguinte, porque o emocional dela vai dizer que ela é um fracassado, ou que aquele mercado não funciona, ou que o cliente é uma M, e enfim. Então eu acho que não estamos nos preparando, talvez nós estamos nos preparando para resolver problemas de uma forma equivocada em muitos casos, mas principalmente tecnicamente a gente não está ainda muito preparado, e emocionalmente eu diria que menos ainda. E isso que você falou é muito verdadeiro, né? A gente demanda uma preparação psicológica, né? E olhando do lado do vendedor, olhando do lado do empreendedor, ele é que vai lidar com essa pessoa, né? De vendas, que é o centroavante, né? Ali você é quem põe a bola para dentro do gol.
Hoje, como é que você recomendaria para um jovem empreendedor, dono de uma startup, que vai montar um time comercial, a lidar com isso? Por exemplo, máximas daquelas de, olha, não mexa na comissão, o vendedor preza muito por comissão, ainda vale? Olha, sim, vale muito. Tá? O dinheiro no bolso não faz mal para ninguém, né? Eu acho que metas inteligentes, né, de que a pessoa possa, à medida que vai crescendo ou superando a meta, ele tendo projetos e planos diferentes, ajuda bastante. Mas eu acho que o dono da startup ou o dono da empresa entender a dificuldade do processo de vendas é provavelmente o que mais vai ajudar a empresa a ter bons vendedores. Só um parênteses, ele precisa ter sido vendedor da empresa. Ele tem que ser o principal vendedor da empresa, mesmo que ele seja um cara da área financeira ou da área de engenharia, mas ele tem que ser, e ele tem que aprender a fazer isso mesmo que ele não vá fazer. Principalmente para ele usar de empatia, o dono tem que usar de empatia para entender a dificuldade do processo de vendas e apoiar emocionalmente o vendedor, porque o universo conspira, né? A favor ou contra depende muito da gente. Então, se a tua taxa de conversão é de 3%, provavelmente ela vai começar a ficar perto do 3% lá depois da 50ª ou 70º contato. Até o 50º contato, provavelmente ela vai ser 0. Sim, porque não tem amostra ainda. Né? Isso, então se tu não chegou na 50ª, tu dono da empresa, chegou na 50ª ligação do cara, tu já bota uma pressão em cima dele, de que vamos lá, tem que vender, se não vender vai pra rua, né? O cara provavelmente, as outras 50 ligações vai ser pior que as 50 primeiras. Então o dono da startup, o dono do negócio, ele precisa entender o processo de venda. Ele não precisa atuar no processo de venda, mas ele precisa entender o processo de venda, até para não ser enganado pela lábia de alguns vendedores, para poder estar entendendo quais são as ferramentas do universo de tecnologia que estão por aí, que podem substituir processos que hoje podem estar levando ele a fazer 1 hora, 2 horas ou 3 horas a mais no dia de atividade operacional que não precisava ter sido feita. Ele precisa entender que tipo de outros canais, porque às vezes ele está com um vendedor num determinado canal, mas ele, como dono do negócio, tem que entender da venda para entender e olhar para cima e ver que existem outros canais. E achar soluções, né? Isso, que aquele canal ali não está funcionando, o vendedor está dando o seu máximo, mas ele se exauriu aquele modelo ali e que talvez, por mais energia que ele coloque naquilo ali, não vai rolar. Então ele precisa olhar o mercado e entender que outras empresas, fazer benchmarking, conhecer outros negócios, como é que eles estão atuando, que tipo de canais de vendas eles estão usando e principalmente, quando a gente fala de vendas hoje, dados e tecnologia para automatizar processos, né? Porque hoje em dia, poxa, se tu dá uma googada aí, tu consegue entender quais são as empresas do KNAI tal que abriram ontem. Então, se tu tens um negócio de vender maquininha de cartão de crédito e a empresa abriu ontem e o cara para começar a faturar precisa de uma maquininha. É isso aí. Então, cara, mas não precisa contratar uma ferramenta de Big Data para fazer isso. Se tu botar no Google, tu vai achar. Mas existem outras ferramentas tecnológicas hoje que permitem fazer processos de automação, ele entender que tem algumas coisas que dá para fazer API de integração entre a sua empresa e uma determinada ferramenta que vai facilitar um processo ou mesmo automatizar. Então, essa complexidade ela vai se tornar cada vez maior e o dono da empresa ele precisa minimamente entender do cenário que ele está inserido. Eu apresentei no início aqui a DVB e você é presidente dessa entidade, trabalho voluntário seu, você tem as suas atividades também como empresário e eu queria entender que momento que está vivendo que estão vivendo no mercado, né? Startups e essas empresas mais tradicionais, muitas vezes chamadas de incumbentes, dependendo do perfil dela. O que tem para aprender uma com a outra aí? Olha, eu acho que, primeiro, a empresa tradicional, ela tem muito a aprender com as startups. Velocidade, pivotar, sabe? São coisas que a empresa tradicional não tem. Testar, né? Eu tenho falado muito que testar é o novo planejar, né?
E na empresa tradicional não se fala em testar. Mas principalmente eu acho que as empresas tradicionais têm a ganhar ao se conectar com as startups soluções de problemas que para elas são questões operacionais e que estão gerando hora homem de trabalho e que talvez provavelmente valerá mais a pena contratar a startup para resolver, porque a startup está focada naquele problema, então ela vai ser sempre a melhor possível naquele problema, porque aquele é o problema que ela se propôs a resolver. E para a empresa, muitas vezes, aquele é um dos problemas que ela tem para resolver. Redução de custos é uma coisa que é importante, apesar de que, no primeiro momento, uma empresa tradicional pode achar que ela vai estar contratando um SaaS que vai estar aumentando o custo dela, mas se ela for lá no DRE dela, provavelmente ela vai estar achando locais onde ela vai deslocar gasto que ela está tendo para poder fazer esse investimento num SaaS que vai reduzir custo e tempo. Para startup, é negócio, é clientes. Esses clientes de empresas tradicionais, em geral, eles são carentes se não de tudo, eles são carentes de muita coisa. Eu falo muito aqui em Santa Catarina, seja aqui na ADVB ou nas conversas que a gente tem com a CAT ou com a Fiesc, que tem startupeiro que não fatura R$1.000 por mês, que entende muito mais de ferramentas de fundos de investimento, M&A, do que o dono da metalúrgica que fatura R$200 milhões por ano. Então essa conexão entre esses dois mundos vai dar uma chacoalhada boa. Na empresa tradicional tem recurso, tem orçamento, porque muitas vezes tem empresas que são muito abertas para se envolver com startups, mas não tem tanto orçamento para gastar. E aqui em Santa Catarina, que nós somos um estado industrial, né? Somos um estado de empresas familiares, tem muitas empresas com muito orçamento. E essa conexão, com certeza, vai gerar para a startup clientes e elas certamente vão ajudar as empresas tradicionais a crescer mais rapidamente ainda. Clayton, quero te agradecer muito por bater esse papo aqui com a gente, tirar um tempinho aí do seu networking, até deixando de assistir algumas palestras para vir conversar com a gente. Muito obrigado, viu, Clayton? Obrigado pela oportunidade, foi muito prazeroso, o papo foi muito leve e gostoso e certamente estou à disposição aí para futuros contatos. Obrigado a vocês. A gente conversou com o Clayton Pacheco, presidente da ADVB. Até a próxima, hein?